9h09. A repórter Ana Paula Rodrigues tem informação aí sobre aluguel para o carnaval. Mas que carnaval? Vai ter feriado de carnaval? Não vai ter? Vai ter ponto facultativo? Não vai? Em São Paulo, suspenderam o ponto facultativo. Não haverá ponto facultativo, é dia normal, segunda e terça-feira. Peronomútil, né? Porque bancos não banco trabalham, não vai né? abrir. Né? Quando o banco não abre, é o quê? São os bancos que estão decretando feriado nesse E final de muitas semana. empresas que já tinham feito o planejamento de RH contando com essa data, estão mantendo. Principalmente depois que os bancos Thaís, dizem, olha, você vai trabalhar, mas não vai ter banco. Vamos ser sinceros, fechou banco, né? Tudo bem, quem tá empregado aí vai ter que trabalhar, não é isso que eu tô dizendo. Não dá para determinadas funções. Exatamente. Mas fechou o banco, é muito difícil você não considerar um dia típico, né? Por exemplo, escola. O ouvinte da Rádio Bandeirantes pode participar com a gente aí, falar se a escola do filho vai ter aula ou não. Era uma discussão que nós tínhamos aí durante a semana. Alguns pais estavam preocupados. Não pode deixar o filho com o avô, com a avó, por causa da pandemia. A recomendação médica é que não haja esse contato. E aí ele vai trabalhar, não vai ter aula na escola do filho. Conta pra gente aí no nosso WhatsApp como é que vai ser na escola do seu filho. Não precisa se identificar, claro, se não quiser, mas só conta o que vai acontecer na semana que vem pra gente ter mais informações aqui e ampliar o debate sobre isso. E conta também se a sua empresa onde você trabalha manteve ou cancelou o esquema de carnaval. Ana Paula Rodrigues, qual a informação que você conseguiu, por exemplo, em relação a aluguel? Porque é um sintoma, né? É um sintoma de se as pessoas vão viajar ou não. E na Baixada Santista, pelo menos, a ocupação dos hotéis está fraca ainda, viu? Thaís, Pedro, Edu, bom dia a todos. A gente apurou que os hotéis da Baixada Santista estão com ocupação na média de 30%, mas há uma expectativa de que esse número suba até o fim de semana. A gente vai ouvir aqui o Rodolfo Rezelbach falando. Ele é gerente comercial de um hotel na Ponta da Praia, em Santos, e fala que ainda está otimista com a possibilidade de mais turistas chegarem. Eu estou com uma previsão de 30% já confirmada da minha ocupação pelo período do carnaval. E eu acredito que eu devo chegar em 50% tranquilamente, falando entre 80 e 90 apartamentos. O carnaval que eu falo para você é sábado e domingo, porque a maioria está ficando até, no máximo, até segunda-feira para ir embora. Então, o que aconteceu? Muita gente fechou o feriado e aí veio a decisão do governo, porque é um feriado que é planejado geralmente com muito tempo de antecedência, né? E aí o governo veio e cancelou o ponto facultativo. Então, muita gente começou a suspender essa viagem, mas pela metade. Então, podem passar o sábado e domingo na praia e aí voltam para trabalhar na segunda e na terça-feira. Por isso que a ocupação que o Rodolfo está estimando no hotel onde ele trabalha é muito parecida com a que é esperada pelo Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e similares da Baixada Santista. A gente vai ouvir agora o Heitor Gonzalez, que é presidente da entidade, falando que a decisão de algumas grandes empresas em contrariar a recomendação do governo e manter a folga fez parte do movimento de turistas começar a voltar. Quando começou o cancelamento dos pontos facultativos em São Paulo, no estado, em algumas cidades, caiu rapidamente a reserva dos hotéis e começou a retomar segunda-feira agora, com a novidade que os bancos estariam fechados e algumas escolas e algumas grandes empresas mantiveram a sua programação original. A gente tem hoje algo em torno de 33%, 35% de ocupação já reservada e a gente está com uma expectativa de 50%. Com as pessoas que fecham a reserva na última hora. E o Heitor fala ainda que no ano passado os hotéis ficaram 5 meses fechados, né? Demoraram muito para conseguir voltar a trabalhar. E até agora o setor não se recuperou das perdas do ano passado. Quando tivemos aí a confirmação da segunda onda, realmente o crescimento dos casos novamente, os hotéis sentiram isso. Infelizmente, a temporada esse ano, que normalmente bate picos de 95% nos finais de semana e 50% durante a semana, não passou de uma ocupação total média de 50%. Ou seja, além de não conseguir recuperar os prejuízos dos 5 meses, ainda tivemos, se comparado com o ano passado, ainda uma queda na ocupação de mais ou menos 25%. Tudo pode mudar, mas a expectativa que a gente tem é de que na coletiva de hoje o governo não anuncie medidas mais restritivas por causa do carnaval. Isso já foi falado por João Dória no meio da semana. Então, a princípio, a Baixada Santista deve continuar como está hoje, na fase amarela do plano de flexibilização, e aí as áreas comuns dos hotéis seguem abertas para uso, como as piscinas, por exemplo.
Tem coletiva do governador e tem coletiva do prefeito de São Paulo também hoje, né, Ana? Daqui a pouco, às 11 da manhã, tem uma coletiva com anúncios em relação à pandemia na capital paulista. São 2 coletivas, então. Claro que a Rádio Bandeirantes vai estar acompanhando. Você saberá os detalhes ao longo da nossa programação. Obrigado, viu, Ana? Obrigada.